boa tarde, boa noite a todos aí. Temos vários fusos aí nesse painel, né? Obrigado, Rômulo, pela parceria aí na Sala Cumbuco. Estamos aqui à disposição. Já estamos entrando aqui o Anderson, o Olivier. Dados internacionais que já estão aqui conosco. Ainda faltam, o tema desse painel é ecossistemas de inovação ao redor do mundo. A gente teve como objetivo trazer experiências de ecossistemas diferentes do nosso, enfim, com as suas realidades, para que nós pudéssemos trocar essa experiência internacional. Então, a princípio, esse painel é formado, então, que já está conosco, o senhor Augusto Olivier, do Inesctec, que está aqui no painel conosco, Anderson Chaves, do Paris Saint-Clair Université, Tiemo, do Porto de Roterdã, que ainda não está aqui conosco, mas já se junta ao grupo, e Alexandre Marques, da St. Joseph University de Macau, que estava conosco. O Tiemo já está aqui conosco também, sim, e Alexandre Marques, da St. Joseph University, que estava conosco no Bora para a China, mas que vai falar um pouquinho sobre o ecossistema. Eu volto. Olá, Alexandre. Bem-vindo novamente. Belíssima vista de Macau, aí atrás de você, belíssima. Deu para reconhecer o prédio, uma cidade, enfim, histórica portuguesa, chinesa. Mas, enfim, eu volto para o Júlio, que é o nosso coordenador desse painel. Essa iniciativa aqui, de trazer esse painel na Escola de Verão, parte de um conceito que se quis desenvolver de perceber ecossistemas. Né? Efetivamente, cada um dos mercados que estão aqui presentes são ecossistemas. E o que é um ecossistema? O ecossistema tem elementos, aqueles atores que fazem esse espaço, mas ecossistemas também têm conexões. Né? Então, a ideia é que a gente possa perceber como é que elementos e conexões entre os membros desse ecossistema impulsionam e favorecem o ecossistema. Então, eu passo para o Júlio, ou se o Júlio concordar, essa já fica sendo a questão introdutória, né? Colocando, então, na sequência, começando com Portugal, com o professor Agostinho, se pudesse nos falar sinteticamente, e cada um depois da mesma forma, pudesse descrever esse ecossistema, os principais elementos desse ecossistema, e como é que eles se relacionam entre esses elementos, né, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista internacional. Perfeito, Romulo, perfeito. Aceito a sugestão. Pode encadear, talvez, começando pela Colômbia? Isso, que Jorge se juntou a nós também, eu estava aguardando aqui, da Colômbia. Então, temos aqui um painel formado por Portugal, França, Holanda, China e Colômbia e Brasil. Então, começamos com o Jorge, então, por favor. Jorge, muito obrigado. Eso es lo único que se habla en portugués. Entonces, es un saludo muy especial desde Colombia, desde Medellín. Soy la persona encargada, líder de lo que es la articulación del ecosistema en una institución que existe en Medellín, es Ruta N. Es nuestra agencia de promoción de la innovación en la ciudad. Es una agencia pública, es la apuesta de esta ciudad por la economía basada en el conocimiento. Entonces, un saludo muy especial a todos los territorios, porque si creemos en la economía basada en el conocimiento es porque tenemos que conectarnos no solo en la ciudad, sino con todos los territorios del mundo para crecer juntos con la innovación. Y estoy aquí atento y disponible a participar y a compartirles todas nuestras lecciones aprendidas. Então, perfeito. Saímos da Colômbia, então, voltando para Portugal, eu peço ao professor Agostinho que, enfim, apresente a instituição que lidera e um pouco do ecossistema português na área de inovação e inteligência artificial.
Bom dia, Alexandre, e obrigado. Bom dia, Júlio. Bom dia aos outros parceiros daqui do painel, que não conheço, mas tenho muito gosto a ter o primeiro encontro com vocês. O INEST, que é o que nós chamamos cá em Portugal um Instituto de Interface, foi um instituto que foi criado entre o que chama-se normalmente a academia e o mundo real, digamos, ou menos aquele onde tem os problemas económicos. É para ajudar a fazer a ponte e a transferência do saber. O que permite, de facto, é que o Instituto utiliza, efetivamente, aqui professores das várias universidades que são as nossas associadas, mas também temos um corpo permanente de pesquisadores para poder, de facto, fazer a transferência da tecnologia. O ecossistema em Portugal é um ecossistema que variou ao fim dos anos, atuando por método de tentativa e erros. Não, as coisas como todo o ecossistema, lanças umas ideias para poder ajudar, e isto aqui pode morrer ou pode continuar. Dos ideias base que nasceu já há 30 anos foi, de facto, os institutos de interface entre o mundo académico e o mundo empresarial. Alguns sobreviveram, outros morreram. Depois houve o que nós chamamos, de facto, o Centro de Competências, que são institutos que eram muito próximos dos setores de atuação. E a mesma coisa aconteceu, isto há 20 anos atrás. Alguns sobreviveram, outros morreram. Depois, efetivamente, aqui há 10 anos atrás, começou-se a criar um fenómeno, um agrupamento de tipo de associação que nós chamamos os clusters. Existe também em França. É agrupar empresas e investigação dentro da mesma grupo associativo para poder efetivamente discutir, preparar, alavancar a inovação e poder, de facto, difundir a noção daquilo que é preciso fazer para poder puxar para a frente. Essa é uma das coisas que é importante em termos de atuação e de interação, de interface com os mundos, digamos, bastante diferentes. Eu próprio sou, efetivamente aqui, trabalho dentro do Inestec, mas também sou vice-presidente de 2 desses clusters, que é o cluster das tecnologias de informação e de comunicação e o cluster da economia do mar. Então, efetivamente, são ecossistemas próprios que permitem e facilitam a interação entre os vários stakeholders da inovação. Ultimamente, nasceu há 2 anos em Portugal, que corresponde, de facto, a uma falha de mercado, que é o que nós chamamos os laboratórios colaborativos. Bem, não sabemos muito bem se vai sobreviver ou não vai sobreviver, mas estão a preencher um vazio, onde, de facto, o pessoal destes laboratórios colaborativos são a um nível de formação superior, são essencialmente doutorados, e estão a trabalhar também em áreas sectoriais. O setor da construção, o setor da floresta, para poder tentar dar uma resposta mais específica às necessidades setoriais daqueles setores. Então, efetivamente, este é o ecossistema global. Ao nível nacional, nós também temos 2 agências que ajudam a gerir, digamos, os financiamentos que podem ser utilizados pelas várias entidades. Que é muito dedicado e específico para as pequenas empresas, que é o IAPME, e o outro que é a Agência Nacional de Investigação, de Inovação, que é mais vocacionado, no modo mais global, para este tipo de preparação de financiamento de projetos. Financiamento do projeto, os fundos no qual as empresas aqui podem aceder. Nós utilizamos basicamente muito os fundos europeus. Uma pequena empresa, digamos uma PME, pode aceder, em função do seu projeto, pode ter um retorno de 75% daquilo que é investido, em termos de fundos. Uma grande empresa vai até os 45%, 50%. Não, este aqui é uma diferença. As instituições, como a minha, ou com o nível das universidades, recebem a volta de 75% também do fundo, da recuperação do fundo. Faz efetivamente que aqui obriga que haja uma discussão sobre a propriedade intelectual e obriga que aquilo que está a ser desenvolvido tenha uma probabilidade maior para poder ser utilizado e implementado no mercado. Efetivamente, esta é uma grande vantagem.
a vinda dos collabs neste perfil, dos laboratórios colaborativos neste perfil, é para tentar preencher aquele gap, aquele vale da morte que existe entre o momento onde nós atingimos uma tecnologia que pode atingir um grau de maturidade 5 ou 6, para até atingir um grau de maturidade 8. Precisamente aquele vale da morte é importante, e os collabs têm laboratórios colaborativos têm este objetivo para tentar preencher esta parte. Daí apareceu a necessidade para poder vir a aparecer e preencher aquele vazio. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, Alexandre. Ok, o Alexandre pediu aqui para mim já começar aqui a dar continuidade. Perfeito, Agostinho, muito obrigado. Gostaria de passar agora a palavra para o Anderson, que está aí na França, para falar exatamente um pouco aí dessa questão do ecossistema que ele tem vivido, experiência, e também exatamente dessas conexões, de como é que elas têm se formado. Ótimo, muito obrigado, Júlio. Bom, sem mais nada, gostaria de agradecer pela participação no painel, também agradecer aos outros painéis por estarem aqui. Eu acho que é importante que o Ceará esteja fazendo esse tipo de discussão sobre ecossistemas. Não sou francês, sou cearense de coração, podemos dizer assim, mas eu espero passar um pouco do que eu aprendi nesses 5 anos que eu estou aqui na França para vocês hoje. Bom, sobre o ecossistema francês, eu acho importante destacar grandes mudanças que vem acontecendo aqui na França, ligadas principalmente a 4 atores: academia, startups, governo e os investidores. Em geral, quando se fala de ecossistema, a gente vai ter esses atores agindo nele. Aí, como vocês falaram, para Portugal e para a Colômbia, as redes de conexão entre esses atores é essencial. E isso tem sido reforçado aqui na França nos últimos anos. Sobre essas redes, por exemplo, a mudança mais importante nos últimos anos na França tem sido a criação da La French Tech, que é um movimento construído a várias mãos, formados por startups, investidores, legisladores do poder público também, e aberto a toda a comunidade interessada. E o objetivo do movimento é centralizar esforços para melhorar o ambiente de negócios inovadores do país. Ele tem sido, nos últimos anos aqui na França, o La French Tech, a bandeira comum e a força de coordenação de todos os atores envolvidos no fomento da inovação. E é interessante ver que isso realmente traz uma amplitude para o movimento de inovação de maneira geral no país, tanto interno, de forma interna, como em rede interna, mas também com rede externa. E eu pude constatar isso, por exemplo, numa conversa que eu tive com o Xavier Leclerc, que é atualmente membro e coordenador do La French Tech em São Paulo, para dar um exemplo mais próximo do Brasil, não sei. Bom, e qual a importância desse tipo de movimento até agora? Falando em resultado concreto, até então. O movimento ele já fez um trabalho magnífico para mapear e monitorar o ecossistema de inovação do país. Eu aconselho todo mundo que puder buscar lá a French Tech, você vai ver lá que tem um painel dinâmico muito, muito bem feito sobre todos os atores daqui da França. Bem legal. E também acredito que isso seja interessante para fazer, por exemplo, em ecossistemas mais locais. No caso do Brasil, por ser um país continental, interessante você ter esse mapeamento, talvez a nível de estados, não sei. Uma coisa a se pensar. Bom, além disso, o que o movimento trouxe de mudança concreta? Vamos falar de mudança concreta. Eu destaquei aqui, queria destacar uma coisa importante que foi feito, foi uma nova modalidade de visto, que é uma coisa interessante de se ver aqui na Europa. Eles criaram aqui na França o La French Tech Visa, que é destinado a estrangeiros interessados em contribuir para o ecossistema. Então, de maneira grosseira, as novas regras são para os interessados em abrir, investir, trabalhar para uma startup inovadora em território francês. E esse visto ele reduz a burocracia de acesso ao país e ele se estende à sua família direta, o que é o diferencial desse visto se comparado com alternativas de outros países na Europa. Então, de maneira grosseira, sua família direta, seus cônjuges, seus filhos também teriam direito a vir para a França e colaborar com o ecossistema de inovação francês. Outro ator importante que eu queria destacar é o próprio governo francês. O presidente da França, Emmanuel Macron, ele coloca nas suas palavras que quer transformar a França numa startup nation nos próximos anos, e
e ele se comprometeu a várias reformas desde a campanha dele, e algumas ainda estão por vir, outras estão em andamento. E eu trouxe aqui para destacar duas interessantes, como a redução de imposto de empresas de 33% para 25% até 2022. É uma redução de imposto para fomentar a pesquisa também, e junto a isso um crédito de imposto de até 30% para empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento. Fora isso, o governo ajuda no ecossistema também com seu próprio ator de arrecadação e investimento, o BPI France, que é um fundo de investimento público, que também faz investimento e acompanhamento também de empresas inovadoras, inclusive visando a internacionalização. O que mais? Outra mudança importante, então, a última, que eu posso listar aqui, que é interessante, como ator global, é que poucos países no mundo, hoje, possuem uma estratégia de inteligência artificial nacional, publicada. E a França, recentemente, entrou para essa lista. Um relatório chamado Relatório Villani, que é feito pelo Cédric Villani, uma desafios de matemática. Ele também é político aqui da França. Ele publicou, fez todo um trabalho para entender como é que está a situação hoje da França e quais são os principais passos que podem abrir caminho para a inteligência artificial ser aplicada bem na França. Esse relatório está disponível na internet também de modo público, e é interessante porque mostra que a França está comprometida em não ficar para trás em termos de inovação e inteligência artificial, mas também ter uma estratégia clara para sinalizar a todos os seus atores o que esperam para os próximos anos. É um pouco do que eu queria falar, assim, no maneira geral, sobre as redes e as contribuições dos atores aqui na França. Muito obrigado, Anderson. Nessa mesma linha, eu gostaria de convidar o Timo, que está conosco, inclusive, aqui, representando Roterdã, no Complexo Industrial do PCI, para falar exatamente desse ecossistema que ele teve uma participação importante através da fundação lá, que trata da inovação em Roterdã. Por favor, Timo, essa visão geral aí da composição do ecossistema e as conexões que são formadas aí, tanto nacionais como internacionais, a partir dessa experiência da fundação. Como vocês podem escutar, não sou brasileiro, sou holandês, mas como Anderson falou, no coração sou cearense, então vai dar certo. Bom, na Holanda temos um ecossistema de inovação que existe uma infinidade de jogadores diferentes, e lá, como em cada país, eu acho, e cada partido tem seu foco específico, não? Tem seu foco específico, tem metas diferentes e tem um financiamento diferente. Mas no high level, podemos falar que temos escolas e universidades, governo, agências independentes, mas financiado pelo governo e empresas privadas. Então, as escolas, universidades e o governo apoiam mais nos estágios iniciais de inovação, e temos empresas privadas, private equity, venture capital, que vão ajudar mais na fase de escala. Tá? Então, o que foi falado na pergunta bem é fundamental, essa coordenação e cooperação entre todas essas perguntas, todos esses atores, não? Porque são muitos. Não? 100% nunca é possível, mas para organizar essa coordenação, o governo holandês criou uma agência de desenvolvimento regional. Então, significa que cada região na Holanda tem uma dessas agências de desenvolvimento regional. E essa é uma agência, é uma cooperação com acionistas públicos. Então, não é governo mesmo, mas tem com acionistas públicos, e cujo objetivo é fortalecer a economia de uma região e reforçar o emprego. Tá? Então, essas agências, historicamente, foram criadas para enfrentar o subdesenvolvimento econômico de uma região específica, mas agora mudou em uma fortalecer a economia regional em geral. Tá? Então, elas ajudam em inovação,
investimentos e também a internacionalização de uma empresa. E um papel que elas têm também, que é muito importante, é muito atual agora com a situação do Covid, é ajudar empreendedores em tempos de incerteza econômica. Porque quando você tem, por exemplo, uma empresa existente tem um histórico de receitas, talvez tem assets, ativos, e também tem um buffer de liquidez. Tá? Então, com esse tipo de coisas, elas podem obter um empréstimo para sobreviver tempo de incerteza econômica. E esses estados não têm. Talvez não tem um buffer de liquidez e não tem receitas. Então, mas sim sabemos que esses estados são muito importantes para a inovação no futuro. Então, essas agências também ajudam esses empreendedores para sobreviver a esses tempos complicados. E todas as agências das 12 regiões trabalham baseado numa política do governo federal. Então, daí você tem essa coordenação entre as regiões. E essa política indica mais ou menos qual setor deve ser estimulado em qual região, né, para não ter uma concorrência demais entre as regiões. Tá? Então, como elas trabalham, ela tem 3 pontos de foco: investimento, internacionalização e coordenação. Né? Bom, primeiro, o mais importante é investimento. Então, elas investem em empresas inovadoras e rápido crescimento a partir de fundos próprios ou fundos de subgestão. Então, não são somente fundos delas, mas também uma empresa privada, por exemplo, pode dar a elas fundos para investir. E eles fazem isso com empréstimos subordinados e também capital social. Outro ponto, internacionalização, porque não somente é importante para coordenar esses redes ou ecossistema dentro do país, mas também internacional. Então, eles também são responsáveis para atrair empresas inovadoras de fora para vir para a Holanda, para fortalecer ainda mais esse ecossistema. E também apoiam empresas das regiões para acessar mercados estrangeiros. E o último ponto também, que é muito importante, é a coordenação, porque elas promovem, por exemplo, parcerias entre empreendedores, institutos de conhecimento e governos locais, porque quando eu sou um empreendedor, não sou um startup, e tem tantos atores no ecossistema, é muito complicado para saber, mas onde eu posso ir, não? O que seria onde eu posso ter um sucesso, não? Para ter um empréstimo, para ter um primeiro cliente, preciso ir a um banco, governo, universidade, ou private equity, não? E essas agências também ajudam o Estado para saber onde elas têm que vir, não? Então, isso é mais ou menos como o sistema na Holanda está construído, né? Isso é o que eu queria falar. Muito obrigado, Tiro. Teremos no segundo bloco, né, um conjunto de questões mais customizadas para cada um de vocês. Então, vamos fechar esse primeiro bloco aqui, né, com essa visão mais geral, com o Alexandre, que, além de Macau, teve experiências em outras regiões da China. Então, ele falar aqui, complementando até um pouco o que ele falou já no primeiro painel do Bora para a China, como é que são essas até diferenças entre, talvez, ecossistemas mais maduros e menos maduros que você presencia aí da tua experiência na China. Por favor, Alexandre. Certamente. Muito obrigado, Júlio. Bom, aqui, como vocês devem imaginar, aqui na China existem ecossistemas estruturados dos mais variados pontos. Né? São desafios diferentes e eu tenho vivido aqui nessa região aqui da Grande Bahia e tenho tido a sorte, o prazer de visitar realidades completamente distintas. Aqui em Macau, nós temos uma economia digital ainda em surgimento, nessa área da inovação. Eu estou aqui há 3 anos e meio, né? Então eu vi já muita coisa acontecendo nesses 3 anos e meio que são incrivelmente servem de muitas lições, né? Então,
como o Júlio falou, além daqui de Macau, eu também trabalho no CIAT, em Shenzhen. O CIAT, o SIAT, que é da Chinese Academy of Science, que é uma instituição, para vocês terem uma ideia, com foco no desenvolvimento de produtos e pesquisa de ponta. Então, são 7 institutos dentro de uma área, e que lá nós, em cada instituto, juntando todos os institutos, tem praticamente 2.800 PhDs, estudantes PhD, e também pessoas já no pós-doc. Tem 7 prêmios Nobel. Quer dizer, é uma estrutura que foi criada para fomentar esse ecossistema. Então, a realidade que existe em Shenzhen é completamente diferente da realidade que existe em Macau, mas Macau segue os passos, né, do que foi bem sucedido. Isso é uma coisa muito bem implementada na China, que é o aprendizado, respeitando-se as diferenças, né? A China tem culturas internas completamente diferentes, mas os passos bem-sucedidos, né, as lições aprendidas, elas são muito bem replicadas. Então, nesses quase 4 anos que eu estou aqui, a gente tem aqui nessa região 2 lados, né? O lado de Hong Kong e Shenzhen, que eu sou completamente apaixonado ali por aquela região, adoro ir para lá e sentir aquela energia, assim, né? Mas são zonas muito maduras, em que as economias já estão muito bem desenvolvidas, com todos esses atores, né? Aqui na China existe uma participação muito forte do Estado no fomento, mas as relações empresariais, elas são normais. As empresas são tocadas de forma individual, pelos sócios. Não tem essa visão errônea que o Estado está presente em tudo como um sócio, né? Não tem nada a ver. E existe um ecossistema de colaboração entre os centros de inovação também muito forte. A identificação de negócios, ela é muito ativa, porque existe um movimento de competitions, né, de startup competitions, de identificação, de pitches, constante, assim, de uma forma que assustadora até. Em Hong Kong eu fiquei chocado quando eu cheguei, porque era uma coisa assim incrível, né? Vários centros em paralelo realizando as mesmas coisas e superlotado. Então, essa primeira camada de filtragem aí das startups, ela é um modelo que tem amadurecido muito, e Macau está seguindo, né? Aqui nós temos o próprio ecossistema de inovação de Macau, né, do próprio governo local, mas seguindo muitas coisas que foram bem sucedidas em Hong Kong e Shenzhen. Então, como eu estava falando, Hong Kong e Shenzhen é do lado, Macau e algumas outras cidades, como Foshan e Zhuhai, são aqui do lado de Macau, que tem um potencial de desenvolvimento muito grande. E lá no norte, ali no topo do delta, tem Guangzhou, que é a capital, né, que é a mega cidade mesmo, né? E todo mundo... O grande lance é o quê? Essa grande Bahia hoje, se você tirar ela da China, ela é o 15º PIB do mundo, né? Eu acho que já está caminhando aí para ser o 12º. E está muito bem definido que vai ser a zona de maior desenvolvimento tecnológico do mundo em 2030, né? Então, como fomentar isso aí, né? Então, os modelos, eles são localizados, né, nos centros de inovação, seguindo muito bem aquela ideia dos nichos, né? E a partir daí vão sendo feitos os passos a passo, né? O segundo passo, tem muita venture capital, muitas estruturas de investimento estabelecidas, não é somente investimento do governo. O governo fomenta esses passos iniciais, mas existem muitas iniciativas de investimento privado já para identificar as empresas. Então, dentro dessa dinâmica aqui incrível que é a Grande Bahia,
esses clusters, né, de inovação nos mais variados níveis de maturidade, são coisas que a gente está aqui sempre acompanhando, tentando aprender e buscando, como eu falei no primeiro painel, né, foi muito focado mais na parte da plataforma de língua portuguesa, mas independente da plataforma, né, o processo de desenvolvimento tecnológico aqui é muito abrangente e a área de inteligência artificial, como todo mundo deve imaginar, já domina aqui muitas ações, tanto do ponto de vista industrial. Tem uma cidade aqui de Dongguan, que fica vizinho a Shenzhen, né, que é chamada da fábrica do mundo, né? É como se fosse Shenzhen o núcleo high-tech e Dongguan o núcleo industrial, mas Dongguan já está se transformando numa forma sem precedentes numa área de desenvolvimento tecnológico para a indústria com muita inteligência artificial de uma forma incrível, né? Então, o panorama é mais ou menos esse. Eu acho que tem muitas possibilidades de discussão. E aí eu volto para o Júlio para a gente passar para o segundo round aí. Obrigado, Alexandre. Vamos retornar com você, inclusive, pegando aí um gancho numa das falas suas. Daqui a pouco voltamos com você. Então, vamos iniciar a segunda parte, o segundo bloco desse painel, exatamente com o Jorge, né? E, assim, lembrando, a gente tem aqui um grande desafio nosso, né, de aprender com essas experiências internacionais para fortalecer ainda mais o nosso ecossistema. A gente sabe que a gente tem aí todos que têm participado aqui, organizados aqui pelo Iracema, né, sistema S com FIEC, com FEComércio, com SEBRAE, temos as universidades Federal, FO, Instituto Federal do Ceará, todo esse, né, as empresas que compõem aí todo esse ambiente de tecnologia da informação e comunicação, todo o próprio governo que também tem feito suas iniciativas no próprio government, atuando juntos, e a ideia é exatamente a gente aprender para que esse ecossistema de inovação nos ajude, né, a desenvolver ainda mais o Estado, né, e principalmente, né, trazer oportunidades para as pessoas que aqui vivem, aproveitando toda essa educação que tem melhorado aqui no Estado de Ceará nos últimos anos e toda essa estrutura de tecnologia e conectividade que foi criada no Estado, né? Então, nessa linha, eu queria voltar agora para o Jorge, e falando, inclusive, desse ecossistema, né? Tivemos a oportunidade, há 3 anos atrás, de fazer uma missão à Colômbia, com o SEBRAE, com a FIEC, com a FEComércio, com vários desses agentes, para poder conhecer as suas experiências. E tivemos lá em Medellín, e uma das coisas que nos chamou bastante atenção, né, é que ali, como nós todos sabemos, houve um problema muito sério por conta do narcotráfico, e que acabou dando um impacto até talvez maior do que essa pandemia na economia da região, né? A segurança, tudo, não se conseguia fazer muita coisa. E aí o pessoal se organizou, né? Esse ecossistema se organizou através de governo, empresas, universidades, sociedade civil, e foi fundamental para poder fazer essa transformação, inclusive econômica e social, na região. Eu gostaria um pouco que o Jorge contasse um pouco de como é que foi esse processo. Por favor, Jorge. Julio, muito obrigado y agradezco a todos que me permitan hablar en español. Hablaré despacio, sé que nuestros idiomas son hermanos y si no me entienden algo, por favor me preguntan. Lo que dices es muy importante. Miren, Medellín hace 25 años era la ciudad más violenta del mundo. Entonces, ¿cómo se formó el ecosistema de innovación de Medellín? A partir de la crisis. Nosotros tocamos fondo como ciudad, teníamos los peores indicadores de economía, pero también los peores indicadores de calidad de vida. Y al tratar de salir de esa crisis, de ese fondo, nos dimos cuenta que no teníamos la receta para ser una ciudad exitosa en el mundo. Nosotros no somos la capital del país, no tenemos recursos naturales para explotar. Una cantidad de características que nos llevaban a tener los ingredientes para fracasar en la economía tradicional.
Entonces nos empezamos a preguntar qué hacer para salir de la crisis si lo tradicional no funcionaba. Entonces ahí fue donde, combinando una actitud de resiliencia de la gente de Medellín, de querer salir de la crisis, nos dimos cuenta que había algo para cambiar, y era que no podíamos salir de la crisis simplemente haciendo lo mismo o trabajando muchísimo. Había que incluir algo, y era pensar en colaborar en lugar de competir. Eso nos costó más o menos 7 años de nuestra historia, entender que solo hacer bien las cosas, sin escucharnos y vernos y compartirnos como región, era lo que nos iba a fortalecer. Es así entonces como pasamos a entender y a reconocer del mundo que había otra economía en la que sí podíamos ser exitosos, y era la llamada economía basada en el conocimiento. Aquella donde el compartir era lo que fortalecía. Así empezamos entonces tratando de resolver nuestros problemas principales como grupo, no como empresas, sino como un organismo. Y nos dimos cuenta por primera vez lo importante que era la visión de contexto. Por eso, en lugar de simplemente hacer que las empresas crecieran, la ciudad tenía que resolver los problemas que había dejado el narcotráfico, que era una ciudad desarticulada. Por eso las primeras soluciones innovadoras que conoció el mundo de Medellín fueron cosas como el Metrocable, cosas que unían nuestro urbanismo y hacían que la gente se sintiera parte de la ciudad. Y como eso empezó a funcionar, vimos esta economía incluyente, ¿cómo se llama? Y de nuevo, aprendimos del mundo. Por eso la importancia de la conexión con el mundo, que la economía basada en el conocimiento era lo que debíamos promover. ¿Qué es lo que debíamos promover entonces? Primero es cómo darnos el permiso de hacer algo diferente trabajando en conjunto. 3 fechas muy importantes. 1990, Medellín era la ciudad más violenta del mundo. En el 2004, durante esta crisis, salió el primer comité Universidad de Empresa-Estado, un lugar donde a puertas abiertas todos los entes de la ciudad conversaban como antes nunca lo hacían. Y tercero, en el año 2007, Medellín declaró oficialmente que quería ser ciudad innovadora. Y la primera apuesta fue: quiero invertir recursos propios de la ciudad para innovar. ¿Por qué no lanzamos una agencia con recursos públicos para aprender a esto? ¿Cuáles son entonces los componentes principales de nuestro ecosistema de innovación? Son 2: los actores y las capacidades para innovar. Los actores, tradicionalmente se habla de la triple hélice, Universidad, Empresa, Estado. Descubrimos nosotros que faltaban 2: la comunidad y los inversionistas. Entonces no hablamos de la triple hélice, sino de 5 actores que son los componentes. Ahora, esos ingredientes, ¿cómo se mezclan? ¿Cómo se fortalecen? Con unas capacidades que hay que entregar. Y la ciudad invierte en que estos actores tengan talento para innovar, hay que prepararlos. Redes, tenemos que estar conectados. Capital para innovar, de donde los inversionistas de siempre reconocen en la innovación una oportunidad para invertir en las nuevas ideas que nos van a generar valor. Definitivamente una cultura. ¿Cuál es la importancia entonces de las redes en las conexiones internas y externas? Las redes son las que activan un ecosistema de innovación. Es el poder de la inteligencia colectiva. La innovación es algo nuevo. Entonces, ¿cómo yo inyecto algo novedoso en una cultura tradicional? Hay que hacer que haya un interés en común alrededor de esa nueva práctica, de eso que llaman innovación. Y la innovación entonces entra cuando hace parte de la cultura, es decir, de las conversaciones. Ahí es donde nace estrategias como el Gran Pacto por la Innovación, una simple estrategia de storytelling para poder empezar a incluir nuevos temas vitales en las conversaciones tradicionales.
es el poder de la inteligencia colectiva. Las redes movilizan a los actores del ecosistema de innovación para que puedan lograr participar, que se sientan partícipes y parte de. Y quiero terminar con esto. Es vital para un territorio esa apuesta. ¿Cómo se financia la innovación? ¿Cuáles son las principales fuentes de innovación? En el año 2014 analizamos y reconocimos que Medellín como ciudad invertía en el 2014 el 0.7% de su PIB en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Eso era muy poco. El promedio de los países de la OCDE, los líderes mundiales en transformación, esos países invierten alrededor del 2.7%. Y nosotros como ciudad, referente a nuestro PIB, era el 0.7%. Entonces nos pusimos una meta. Y hoy en día estamos invirtiendo el 2.5% de nuestro PIB en innovación, ciencia y tecnología, con una meta de llegar a terminar este año en un 3%. Muy importante, y con esto termino. La inversión en innovación en un territorio generalmente se da un 70% viene de lo público y un 30% de lo privado. Eso es lo tradicional. Los países de la OCDE y los líderes en innovación hacen lo contrario. De esa inversión en innovación, el 70% viene de iniciativas privadas, es decir, las empresas creyendo, invirtiendo ellas mismas en innovación, y el apalancamiento de la motivación a innovar viene en un 30% de la financiación de lo público. Hoy en día en Medellín ya volteamos ese porcentaje. El 55% de la inversión en innovación de la ciudad viene de lo privado y el 45% de lo público. Cierro con esto. Es vital que un ecosistema de innovación no tenga que llegar a una crisis. Nuestra invitación, y es lo que le contamos como experiencia aprendida, es: la innovación es vital para que un territorio crezca y se transforme. Entonces, identifiquen esa importancia antes de que se afecte sus economías por no hacerla. Muito obrigado, Jorge. Fantástica essa colocação aí, aprendizados muito bons para nós. Gostaria de dar continuidade na mesma ordem, pedir para o Agostinho, né, falar um pouco exatamente dessa revolução econômica que aconteceu em Portugal nos últimos anos e que a gente vê claramente que o ecossistema de inovação teve um papel importante, né? Agora, eu queria que, se possível, você pudesse mostrar mais claramente esses resultados a partir exatamente dessas contribuições do ecossistema de inovação. Não, efetivamente, podemos analisar o impacto na economia, é sempre uma parte um bocado complexa, e saber fazer a separação dos elementos. Eu vou pegar aqui em dois exemplos que estão ligados um com o outro, mas são interessantes. Entre 1995 e até 2015, 2016, a produtividade do setor das indústrias transformadoras em Portugal foi multiplicado por 1,7. Houve um crescimento de 170% na taxa de produtividade. Porquê? Obviamente é inovação ao nível do produto, melhoria ao nível dos processos e permitiu, de facto, poder alavancar estas coisas. Um dos exemplos, um do setor no qual nós trabalhamos, e vou pegar aqui um setor muito tradicional, mas mostra efetivamente que poder analisar o impacto da inovação demora tempo. Não é de um dia para o outro, não é de um ano para o outro. Demora tempo. E as indústrias transformadoras têm uma vantagem. Fixa os recursos humanos e cria riqueza. É a volta, normalmente, das indústrias transformadoras que vai-se criar os serviços e todas outras empresas que vão dar apoio às indústrias transformadoras ou apoio a outros elementos que vão viver da riqueza gerado diretamente ou indiretamente pelas indústrias transformadoras. Um setor muito tradicional em Portugal é o setor do calçado. O setor do calçado nos anos 80 e início dos anos 90, em Portugal, ainda era um setor, digamos, onde havia trabalho infantil dentro das empresas.
produzia-se aqui calçado de muito baixa qualidade, né? Baratinhos, com o mesmo nível, efetivamente, em grão de séries. Começou a haver uma estruturação do setor e começou a olhar, a ter e trabalhar em termos do que se chama, efetivamente, primeiro, com uma associação, que é a Associação do Calçado, muito forte cá agora em Portugal e que se estruturou bem desde os anos 80. Criou-se o que se chamou-se um elemento importante, que é um centro de competência do calçado, que é para dar apoio às empresas do calçado em termos de análise de materiais, análise de processos. E, efetivamente, isso começou a estruturar. E nós começamos, na Estec, a trabalhar, efetivamente, com o setor do calçado desde os anos 90. Efetivamente, há mais de 20 anos que nós trabalhamos com eles. E trabalhamos, efetivamente, o primeiro passo foi feito, é um passo importantíssimo, quais são as dores? O que é que impede as empresas de concorrer ao estrangeiro? O que impede de melhorar a sua qualidade de vida? Daí foi derivado um roteiro tecnológico para poder acompanhar efetivamente o desenvolvimento do setor. Atualmente, o que é que nós temos em termos do setor? Há alguns anos, 10 anos, 15 anos atrás, um par de sapatos era produzido a volta de 2 euros por cada par, para cada sapato, baratinho. Atualmente sai de Portugal à volta de custo unitário médio 29 a 30 euros. Efetivamente, aumento do valor acrescentado. Em paralelo, havia porcentagem de exportação era 5, 10%, há 15 anos, 20 anos atrás, atualmente é 95% de exportação. Efetivamente, este passo completo. O que acontece ao mesmo tempo, de modo simultâneo, nós não temos grandes empresas de produção de sapato. São empresas muito especializadas. Nós trabalhamos aqui, as nossas empresas são pequenas e médias empresas. Trabalho sobre pequenas e média séria. O que obriga que se nós queremos atuar ao nível do chão de fábrica, efetivamente tem que haver uma tecnologia muito específica. Aqui, como estava a falar o nosso amigo Augusto da Colômbia, é importante falar em termos de fileira. O que nós procuramos aqui foi quem tinha a capacidade de ser o tomador das tecnologias aí que iam ser desenvolvidas, para poder ser repetidas. E em Portugal desenvolveu-se toda uma indústria paralela à indústria do calçado, que é a indústria de fabricação de máquinas para fazer sapatos. Portugal, agora, além de produzir sapatos de muito alto custo, de valor acrescentado elevado, também exporta máquinas para fazer sapatos. É uma tecnologia na qual nós somos, aqui em Portugal, exportador e muito fortes. Obviamente, além destas empresas, além de produzir agora esta máquina, também produz para outros setores, mas isto tem um efeito. Em paralelo, quando nós olhamos para a vida das pessoas, e isso também tem o seu interesse, era muito difícil. Há 20 anos atrás, onde havia, 30 anos atrás, ainda havia trabalho infantil. Agora, em Portugal, este setor de atividade já tem dificuldade em encontrar operários para ir trabalhar para o chão de fábrica. É uma dificuldade. Apesar de eles estar a pagar, em média, comparando com outras indústrias, mais 20% para quem está a trabalhar nas linhas de produção. De facto, houve aqui uma alavancagem extraordinária em termos de produção. Acho que isto é um bom exemplo de como a inovação intervém no nível do produto e do fabrico, permite efetivamente ter alguma coisa externas. Quando se tem esta base essencial, começa então a se falar de outras coisas em cima disso, que é, de facto, estamos a falar agora da inteligência artificial, que entra por um intermédio, que nós chamamos de indústria 4.0, que já é um acréscimo, digamos, aquilo que já foi instalado, o que vai ser produzido. Tanto ao nível do chão de fábrica, mas também agora ao nível da distribuição e venda. Nós não podemos esquecer que a produtividade é isto tudo. Por exemplo, nós temos um dos nossos clientes, aqui em termos de institutos, que com um novo modelo de negócio, que por internet, você pode encomendar um par de sapato ao seu tamanho, a sua cor diferente, fazer como vocês quiserem, ser lançado na área fabril
Isso é produzir ao mesmo tempo que todos os outros pares de sapatos, sem haver nenhum custo adicional na área da produção. E ter, ao fim de 2 dias, o seu par de sapato em casa. Finalmente, é todo este avanço tecnológico que permite ver, efetivamente. Agora, isto é um trabalho de 20 anos, em termos disso. Tendo esta base, digamos, industrial de produção de riqueza, efetivamente permite também, o que é importante, é libertar recursos, e estamos a falar de recursos financeiros, para olhar para outros temas. Porque os Estados não podem, e é muito difícil, financiar a 100% tudo que pode vir como novas ideias para ajudar a lançar, a alavancar. É preciso que quem acredita na inovação, que quem acredita no novo produto também possa e deve também investir. E é assim que as coisas funcionam, acho eu. Respondia, Júlio, a tua pergunta? Perfeito, Agostinho. Muitos aprendizados aqui para a gente. Estamos aí exatamente em algumas fases de transformação da economia, agregando mais valor. Muito bom, muito obrigado pela sua. Júlio, um dia desses, se tu vens cá a Portugal, a gente podia falar um bocadinho mais sobre esta área da indústria do calçado. Eu acho que dá para analisar um bocado melhor, tu vais bem perceber, eu acho que bem perceber, de facto, o impacto dos elementos dos vários atores e o que é que se pode fazer em relação ao crescimento da indústria. Vamos conversar, inclusive antes, por call também. Muito obrigado, Luchi. Bem, vamos aqui, então, caminhando aqui para a França. É muito conteúdo, né? Estamos aqui um pouquinho atrasados, mas vamos aqui tentar recuperar. Nós temos, então, aqui uma questão que foi colocada pelo Anderson, da atração de startups, né? Facilidades do governo, para poder exatamente fortalecer esse ecossistema. A pergunta é como é que se dá, né? A questão da atração, da retenção, né, também dos talentos da própria França, né, e como é que é o papel tanto das empresas como da universidade nesse processo. Exatamente, Júlio. Gostaria de dizer que teve muitas coisas interessantes que foram tocadas por meus colegas que falaram antes, e que vou comentar agora também sobre esse assunto. Foi falado, por exemplo, que é importante perceber que a gente pode trabalhar em colaboração, mesmo com competição, e que também, falamos de uma maneira geral, que é importante abrir o mercado de capitais também para ter investimentos de todos os atores dentro, né, colaboração de todos. Então, acho que uma experiência muito interessante aqui na França, que vai nesse sentido. Eu acho que, inclusive, é um dos aprendizados que a gente pode tirar, falando em Ceará e falando em Brasil, um dos mais importantes, foi a criação da Universidade Paris-Saclay, onde eu tive meu mestrado em 2017. Por que a Universidade Paris-Saclay é interessante aqui na França? Pelo seguinte, tradicionalmente aqui na Europa, o que acontece é que, eu falando da França também, o que existem são pequenas universidades, pequenas instituições, e muitas vezes elas são segregadas por níveis de exigência e de qualidade também diferentes. Inclusive, aqui na França existe o Conselho de Grande École, talvez que para mim foi complicado entender no começo a diferença de uma Grande École e uma universidade, mas há diferença aqui na França. As grandes écoles aqui na França são mais parecidas com os institutos de engenharia que a gente tem no Brasil de excelência, por exemplo, o ITA e o IME, que a gente conhece. Então, são escolas de engenharia que, em geral, são reconhecidas aqui na França por ter um nível de exigência, um grau de exigência e de qualidade maior do que as universidades, em geral, de modo geral, né? E é engraçado porque a ideia da Universidade Paris-Saclay, ela veio de uma constatação. A constatação foi que era preciso captar grandes mentes, grandes cérebros, para poder participar desse mercado de inovação, ter competitividade global. E mantendo essa tradição, digamos, francesa de vários níveis de instituições de ensino superior, isso fazia com que digamos assim, o todo ficasse muito dividido e isso não fosse mostrado para o mundo, mesmo que a qualidade de ensino e de pesquisa que acontecesse localmente em cada uma dessas instituições fosse de boa qualidade. Então, o que foi pensado? Foi também um aprendizado internacional. Olhando, se você olhar, por exemplo, os rankings
de educação e de pesquisa no mundo, hoje você vai ver que uma parte do topo do ranking é composto pelas universidades americanas. Então, a ideia da França era construir uma instituição que fosse capaz de rivalizar com essas universidades, Harvard, MIT, e também Cambridge, Oxford, falando do mundo anglo-saxão, de maneira geral, onde a ideia era fazer grandes conglomerados que pudessem reunir, fazer uma espécie de colaboração entre diferentes atores dentro do mundo, falando ainda do mundo de educação. Então, a ideia da Universidade de Paris-Saclay foi essa. Então, ela surgiu em meados de 2017, se não me engano, como uma ideia de conglomerado. Então, ela surgiu primeiro como um conglomerado de universidades, e que oficialmente não era um corpo institucional único, mas um conglomerado, uma mega universidade, como eles chamam, que é composto por várias instituições de pesquisa, não só a universidade, mas também as grandes escolas, mas também centro de pesquisa especializado. E o projeto foi amadurecendo com o tempo, né? Foi um aprendizado também com o tempo. Houveram desafios no meio tempo, porque acredito que também é um ensinamento, se a experiência for tentada no Brasil, também no Ceará, de maneira geral, vão haver participantes dessa iniciativa aqui, que podem não chegar em um acordo de maneira simples. Então não foi simples aqui também, foi assunto de muitas controvérsias, muitos debates, mas a França persistiu nessa ideia, e eu acho que foi uma ideia, agora eles podem colher bons frutos, porque hoje, no final do ano passado, em 2019, foi assinado o decreto para criar realmente a instituição. A instituição deixou de ser um conglomerado de universidades e institutos, e se tornou uma instituição própria, já que aglutina todo mundo. E para você ver, medir realmente como isso está tendo, como em geral você tem um impacto maior quando você tem essa colaboração. Hoje a Universidade de Paris-Saclay, ela entrou nos rankings internacionais já como a 14ª do mundo inteiro. Então, é como se você não existisse no ranking do mundo, você não tinha visibilidade no mundo, e aí você entra já no 14º lugar do ranking do mundo inteiro. Inclusive, na parte de matemática, ela é ainda melhor, ela é a primeira do ranking de 2020. Eu estou falando do ranking de Xangai. Se você for no ranking de Xangai, por exemplo, 2020, ela é a 14ª. Foi a 14ª pelo ranking de Xangai. E, então, assim, é uma experiência interessante, porque você vê que é possível ter colaboração quando você fala de academia, nesse sentido. Isso permitiu troca de experiência entre professores também, recursos, infraestrutura, tudo isso acontece hoje. A Universidade de Paris-Saclay hoje está localizada no platô de Saclay, que fica sudoeste de Paris. E se você for lá, você vai ver que é fenomenal a infraestrutura que eles montaram lá. E é isso. Eu acho que é uma experiência interessante você ver que a colaboração, como foi dito aqui pelos nossos colegas, mesmo com atores que estão competindo, essa colaboração pode te dar uma visibilidade internacional que você não tinha. Né? Perfeito, Anderson. Perfeito. Acho que, infelizmente, estamos sendo aqui cobrado um pouco aqui pelo tempo. Ainda temos aqui 2 participantes, mas muito obrigado. Eu acho que isso vai ter que fazer a quantidade desse processo, porque realmente é muita contribuição, tem muito aprendizado. Eu ia passar agora a palavra para o Tino, pedindo para ele falar um pouco sobre a participação das empresas que compõem lá o Complexo de Roterdã, exatamente da demanda de inovações, né, para o ecossistema de inovação e os resultados. Sim, obrigado. Sim, porque essa participação de empresas privadas é sempre muito importante para a inovação. E fizemos isso em Rotterdam, porque Rotterdam sempre foi um porto muito grande, por muito tempo foi o maior porto do mundo, ainda é a maior porto de Europa, com grande margem. Mas o foco de Rotterdam mudou de crescimento puro para um foco de valor agregado. Assim, o foco passou a trabalhar de forma mais inteligente e agregar mais valor para os clientes no complexo. E por essa razão, criamos faz 5 ou 6 anos uma fundação que se chama Port Excel,
que é um Startup Accelerator. Por quê? Porque precisamos aumentar, fortalecer a inovação no complexo, então não somente dentro do Porto de Rotterdam, mas dentro do complexo, porque sabemos que a logística tem sido uma indústria tradicional com baixa média inovação, porque tem muita papelada, processos antigos, não tem muita transparência. Então, por isso, criamos a aumentar, fortalecer essa inovação dentro do complexo. Tá? Então, o programa que nós temos é um Startup Accelerator, e acho que 3 fatores, e é uma fundação sem fins lucrativos, que é muito importante, e acho que 3 fatores têm sido fundamentais para o sucesso desse programa. Então, primeiro, tem um forte foco no sector logístico. Segundo, inovação tem que ser concreta. E o terceiro ponto é o envolvimento do setor privado. Porque o primeiro ponto, o forte foco no sector logística, isso ajuda também para se diferenciar de outras aceleradoras de startups, porque agora tem milhares desses tipos de programas. E também tem um foco claro também na ajuda na busca dessas startups, não? E garante que as empresas inovadoras que encontramos possam agregar valor ao complexo mesmo. Não? O segundo ponto, essa inovação concreta, é importante porque assim as empresas precisam ter um MVP, pelo menos MVP é Minimal Viable Product, não sei como se traduz nisso em português. MVP, é isso mesmo. Ok, tá bom. E para que possam resolver e aplicar esse produto para resolver um problema de um cliente. Porque, em geral, tem as 3 fases, não? Tem a inovação, tem a primeira fase, tem mais R&D. Lá, os retornos são muito incertos e você vai precisar mais dinheiro paciente, não? Para falar, é mais o papel do governo. A última fase tem essa fase de escala. Então, produto comprovado, o cliente existente, então precisam escalar. Lá você tem mais venture capital, private equity. E Portexcel pretende preencher parte dessa lacuna no meio. Não? Então, são empresas que têm um produto, serviço que tem sido comprovado para funcionar. No entanto, elas estão lutando para obter seu primeiro cliente a fim de começar seu negócio. E o último ponto que é muito importante é esse envolvimento do setor privado. E por quê? Porque isso dá uma validação não somente do programa mesmo, mas também dos startups e da inovação que essas startups têm. Não? Porque se uma empresa privada fala que essa inovação eu posso utilizar mesmo, eu sou interessado em utilizar esse produto, isso dá uma validação a essas startups. E isso também garante também, outra vez, que não ficamos presos em soluções teóricas que não tenham uma aplicação no mundo real ou tenham um caso de negócio fiável. Com esse ponto, aprendimos que sim é importante para ensinar as empresas privadas também para trabalhar com startups, porque não é uma relação cliente-fornecedor tradicional, mas é muito mais uma parceria, porque as empresas são muito pequenas, não tem muito recurso, talvez não tenha escritório, talvez alguma pessoa, então isso requer uma abordagem diferente, né, para ter um maior valor. E ao final, posso falar que o impacto tem sido grande. Até agora, mais ou menos 3 mil de projetos foram explorados, mas que 100 empresas participaram do programa e temos mais ou menos 200 projetos pilotos que foram organizados. Também, esse programa levou as novas inovações sendo adotadas por empresas no complexo. Colocou também a inovação mais na agenda das empresas mesmo no complexo. E também tivemos várias empresas que depois do programa mudaram para Rotterdam. Então, isso também é um sucesso. E também o programa agora não somente está funcionando no Rotterdam, mas também na Bélgica, em Antwerp e também em Singapura. E também essa fundação está fazendo consultoria para os outros postos para ajudá-los. Então, eu acho que, especialmente, esse envolvimento do setor privado foi fundamental desse sucesso
Startup Accelerator. Então, eu posso falar mais, mas eu acho que não temos tanto tempo mais. Muito obrigado, time. Fantástico. Mais aprendizado aqui para a gente. Muito bom, muito bom. Gostaria de pedir para o Alexandre fechar aqui. O nosso anfitrião está dizendo que já tem gente na sala de espera. Gente então, na sala de espera já. Tentando aqui, no máximo em 3 minutos aqui, falar somente dessa questão da política dos clusters, que é uma coisa que a gente tem trabalhado aqui no Ceará, de priorizar clusters e colocar inovação. Então, por favor, Alexandre, vou apelar para o teu poder de síntese aí, para falar um pouco dos resultados dessa política na China. Vou ser bem rápido, no máximo meia hora, viu? Não, eu vou dar só 2 exemplos rápidos aqui que eu tenho visto, né? Aqui, próximo a Guangzhou, a chamada Foshan, dentro dessa linha que a China cria esses clusters e fomenta muito bem. Foshan tem uma ação muito forte na área de design industrial. É um cluster criado para fomentar as diversas linhas industriais que estavam surgindo ao redor na província. E eu visitei um centro de inovação que, há 10 anos atrás, eles geravam 2 patentes por mês. E o presidente esteve lá, né, o presidente Xi, e visitou o centro e disse que queria fomentar. E aquilo, uma visita é mais do que um papel assinado aqui, né? Então, houve um movimento muito forte no processo e acho que 9 anos depois ele esteve lá e eles geram, eu acredito que, salvo engano, 12 patentes por dia, né? Então, foi um exemplo de um cluster que se desenvolveu. Aí envolve tudo, né? Tudo que os colegas aí já estavam falando, como a parte de instituições de ensino, desde o secundário, as universidades, os centros de inovação, incubadoras, tudo isso, para poder dar certo. Mas são resultados concretos, né, atingidos realmente em menos de uma década. E aqui do lado de Macau, eu encerro com mais esse exemplo, que é o da ilha de Hanshin, que eu já falei, mas mais especificamente de uma vertente que eles estão investindo muito na parte de biotech, que é a minha área de pesquisa também, e tem um centro de desenvolvimento de medicina tradicional chinesa e biotecnologias, né? Então, isso aí é uma coisa, uma característica muito importante daqui também, é que a decisão política é tomada, as infraestruturas são criadas. Muitas vezes eu já visitei locais aqui gigantescos, completamente vazios, que 2 anos depois estavam completamente cheios, pujantes e gerando tecnologia. Então, a infraestrutura é criada, foi feito já nesse centro, existe um complexo, são vários blocos, hotéis e centros de inovação, só voltado para a área de medicina chinesa e biotecnologia. Então, isso aí é uma área que está extremamente aberta e Macau está se posicionando para isso. Então, é dentro desse movimento aí que a gente visualiza a decisão política, o investimento, a iniciativa privada crescendo, as filtragens e o crescimento do investimento privado, a atração do investimento privado. Então, vamos poder conversar sobre isso também no momento posterior. Muito obrigado. Com certeza. Eu gostaria de agradecer individualmente a cada um, mas o tempo não está deixando, mas vamos nos falar com certeza, cada um se sintam abraçados e obrigado pela contribuição para o ecossistema de inovação do Estado de Ceará. Queria deixar para o público aqui que as perguntas vão ser compiladas aqui e vão ser passadas para os painelistas. Muito obrigado, pessoal. Vamos em frente. Obrigado. Bom dia para todos. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, boa noite.